tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Amém, amém. Nós acabamos de cantar sobre o amor, nosso amor por Deus. Às vezes nós cantamos e meditamos sobre o amor de Deus por nós. Foi o hino que antecedeu esse último, e depois a resposta dos nossos corações ao amor de Deus. Há uma tendência na nossa geração, e nós temos definições sempre abaixo da realidade, para que a gente sinta que a gente tem algum controle. A gente não tem controle de quase nada na vida, mas a gente tem quase que uma obsessão por controle, não é? A Bíblia deixa claro, por exemplo, que os seres humanos estão mortos em delitos e pecados, e que ninguém pode ir ao Pai a não ser que Cristo, a não ser que o Pai, ninguém pode ir a Cristo a não ser que o Pai leve ele a Cristo, que o homem em si mesmo está totalmente morto em seus pecados, é um filho da ira, mas toda a definição de salvação foi redefinida diabolicamente, para que tudo dependesse do que o homem faz. Ou seja, para que um homem morto fizesse, para um homem que tem a mente inimiga de Deus fizesse. Então, contra toda a verdade bíblica, nós alteramos a verdade bíblica, transformamos ela numa mentira, para dar a ideia de que o homem tem um controle, se ele vai ou não vai estar no céu ou não, ou ser justo ou não, ou enfim. Mas não é só isso que nós diminuímos todas as outras definições para que fique sob o nosso controle. E uma das coisas que a gente redefiniu é o significado de amar a Deus, porque a gente percebe que a gente não está no controle das nossas afeições, que as afeições estão lá, são reais, ou elas não estão lá. E nós não gostamos da ideia de que só o Espírito pode produzir afeições verdadeiras que atestem que verdadeiramente nós somos novas criaturas. Nós queremos que a definição de amor seja algo que eu simplesmente possa decidir fazer. Então eu rebaixo totalmente a definição bíblica de amor e até a definição comum de amor por causa disso. Então, em Mateus 22, a partir do 35, a Bíblia diz assim: um fariseu perguntou a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, claramente a Bíblia esclarece para nós e define o que era amar a Deus. E claramente essa afeição não é uma questão de decisão, não é? Então, ele está dizendo que o maior mandamento na Bíblia é amar a Deus, porque na verdade esse é o resumo de todas as coisas. Cada pecado flui de o homem amar alguma coisa mais do que Deus. É por isso que ele está disposto a dar mais glória àquela outra coisa do que a Deus, dar mais peso na sua vida, não é? Sem isso eu não vou ser feliz, sem isso eu não vou ser pleno, se eu obedecer a Deus aqui eu vou estar perdendo. Então outra coisa tem mais peso, ou seja, tem mais glória na vida do homem. Então Jesus disse que devemos fazer isso não somente com o coração e a alma, mas também com o nosso entendimento. Tal é a definição
de como Deus deve ser amado. Agora, o que significa amar a Deus com todo o nosso entendimento? O que significa amar a Deus com todo o teu entendimento? Significa dirigirmos nosso pensamento de certa maneira, guiar nosso pensamento de certa maneira, ou seja, nosso pensar deve ser totalmente engajado, totalmente capturado em fazer tudo o que for possível para despertar, expressar a plenitude de valorizar Deus acima de todas as coisas. Na verdade, para isso nós ganhamos uma mente, e nós precisamos esclarecer isso com 4 pequenas afirmações e em seguida argumentar com base nas palavras de Jesus que nós acabamos de ler. Então, primeiramente, quando a gente fala atividade da mente, como pensar, essa é a atividade primária. Então, amar a Deus com todo entendimento é amá-lo da maneira como você usa a sua mente para pensar. Em segundo lugar, a gente tem essa outra palavra junto, com todo o teu entendimento. Então, amarás a teu Deus de todo o teu entendimento. Então, isso está se referindo ao engajamento total da mente. Nosso pensar deve ser totalmente engajado em expressar todas as formas da beleza de Deus que são amáveis em nossos corações. Em terceiro lugar, a Bíblia define o amar a Deus principalmente como valorizar Deus. Amar a Deus é ter um senso de que Deus tem mais valor do que todas as coisas. Ele tem um peso final, ele realmente tem glória, ou seja, é uma experiência de apreciar, é uma experiência de se deleitar, é uma experiência de admirar, é uma experiência de estimar. E você vê todas essas coisas, estão resumidas, é o tipo de coisa que Paulo expressa sobre Jesus, quando Paulo diz assim em Filipenses 3,8: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu considero tudo como perda, ou seja, ele valorizava tanto a Cristo que todo o resto poderia ser perdido, porque era incomparável. Ou seja, tudo que compõe a vida, ar, montanha, mar, pai, mãe, filho, pessoas, considero tudo como perda, os status que ele tinha na sociedade, por causa da sublimidade do conhecimento. Você vê, ele ama a Cristo com todo o seu entendimento. Então, amar a Deus envolve afeições, e também envolve ideias, pensamentos, porque ideias, pensamentos e meditação são cruciais, mas não são o amor. Mas a mente vai estar engajada nessas coisas, em pensar, não só engajada, mas totalmente, não é? Porque com todo o seu entendimento, na meditação que faz a afeição se incendiar ainda mais. Em quarto lugar, a gente não está dizendo, e a Bíblia nunca diz para nós, que pensar é idêntico a amar. Pensar coisas incríveis sobre Deus não é amar a Deus. É óbvio que nós podemos pensar, concordar com Davi, mas não ter os sentimentos que ele tem. Nós podemos concordar e ler e falar sobre a corça que anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti, ter isso como uma ideia, mas na verdade nossos corações não anseiam Deus assim, não tem a afeição correspondente, não é? Nós podemos dizer que nós não tememos porque Deus é o nosso pastor, e ainda assim, na verdade, está cheio de temor, ou seja, não ter a afeição de se sentir seguro, a percepção da segurança. Então, pensar não é idêntico a amar, não é? E é bom dizer isso, que pensar funciona para despertar, para expressar o nosso amor.
aquilo que nós amamos, o nosso pensamento fica engajado naquilo. Nosso pensamento gosta de se demorar naquilo. Nós gostamos de conhecer mais o que nós amamos. E quanto mais nós conhecemos o que nós amamos, nós mais queremos pensar sobre o que nós amamos. E uma das razões então para isso é que o diabo, ele pode cogitar pensamentos verdadeiros a respeito de Deus, ele pode articular pensamentos verdadeiros a respeito de Deus, mas não há nenhuma afeição. Então você vai ver serafins chamando Deus de santo, 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 mas você vai ver demônios ajoelhados diante de Jesus chamando ele de santo também. Mas há uma diferença, ele está ajoelhado, o demônio, não é? Porque está num homem, e ele está chamando o santo filho do Altíssimo, mas na verdade, apesar de o demônio estar fazendo a mesma declaração de joelhos diante de Jesus, não há nenhuma afeição no ser do demônio que se compare com a afeição do serafim quando ele diz santo, santo, santo. O ser do serafim está encantado, o coração, se a gente pode dizer assim, está cheio de afeições, de encantamento e deleite em Deus, e não há nada disso num demônio. Portanto, você vê que o conhecimento e mesmo a expressão e o mesmo a posição de respeito, estar ajoelhado, deixa ainda assim um serafim e um demônio a uma distância enorme. Então, pensar não é amor. Para que o pensar seja amor, ele tem que ser mais que pensar. Mas Jesus falou sobre nós amarmos a Deus com o nosso entendimento. Então, com esse resumo em mente, a gente pode passar ao argumento, o significado de coração, alma e entendimento, porque Jesus disse que é assim que nós, quando nós cantamos hoje, Cristo te amo, ó quanto eu amo, para mais ninguém eu vou viver. Então, o que se refere os termos coração, alma e entendimento? O que é evidente da Bíblia é que ele se sobrepõe em significado, ou seja, você não traça linhas tão nítidas entre essas três coisas, apesar de elas serem diferentes, porque em alguns momentos elas se sobrepõem, como a Bíblia fala a respeito delas. No entanto, elas têm ênfases totalmente diferentes. No que diz respeito ao coração e entendimento, considere que outra passagem do Evangelho, não é? Diferente da que a gente leu, em que ocorre a palavra entendimento, que é dianoia no grego, e além dessa ocorrência no mandamento de amar a Deus, essa palavra aparece de novo em Lucas 1,51, e na outra passagem ela é traduzida por pensamentos. Essa mesma palavra que é de todo o teu entendimento no nosso texto, lá a mesma palavra dianoia é traduzida por pensamentos. E esses pensamentos estão acontecendo surpreendentemente, nesse outro texto, no coração. Então diz assim, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos. Da noia, pensamentos soberbos. Então, portanto, entendimento e coração aqui se sobrepõem, porque ele ligou os pensamentos ao coração e não à mente, como é o comum. Por isso que as linhas, as fronteiras, elas não são... muitas das vezes essas coisas se sobrepõem. Alma, coração e entendimento. O coração também tem aqui, não é? A gente poderia dizer, os seus pensamentos. E a mente tem o seu espírito, entre aspas. Ou você poderia dizer, seu coração, como Paulo diz em Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, o entendimento tem um espírito, entre aspas. Você vê, o coração tem pensamentos. Apesar de haver essas coisas que se sobrepõem, às vezes, quando nós estamos olhando para a Bíblia, para entendimento, coração e alma, a mente e o coração não são idênticos. Eles se sobrepõem nas bordas, eu diria.
não é? Mas eles não são idênticos. No que concerne ao significado de alma, considere o que Jesus disse em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Isso significa que a alma é a plenitude da vida ou a personalidade à parte do corpo. O corpo pode ser morto, Jesus diz. É o que os homens podem fazer com vocês, mas eles não podem tocar na alma de vocês. Mas a alma continua vivendo. É aqui que há uma separação total, eu já disse isso, entre a alma, do ponto de vista da psicologia, por exemplo, que parece que é o estudo da alma, e quando nós estamos falando sobre alma. Por quê? Porque toda a ideia, todo o arcabouço da psicologia secular foi desenvolvido por homens que são materialistas e ateus. Eles acham que o homem é só processos bioquímicos, é só biologia, que o homem é só átomos. E quando o homem morre, acabou tudo. Tudo, pensamentos, sentimentos, todas essas coisas eram só uma parte da biologia e da bioquímica do homem. Que o homem só tem corpo. Não é? Então eles usam a palavra alma de uma maneira totalmente diferente. Jesus está dizendo aqui, cuidado com aquele que pode, não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada na alma. A alma é algo totalmente independente do corpo. Não é? Alma, entendimento, pensamento, todas essas coisas são coisas que estão juntas. Então o corpo pode ser morto, mas a alma continua vivendo. Aquilo que o humanismo secular chama de estudo da alma não tem nada a ver com isso. É por isso que as explicações são sempre biológicas, bioquímicas, porque é só um monte de átomos que durante um tempo estão organizados de uma determinada forma e produzindo, não é, por causa da suposta evolução humanista secular, determinadas coisas em nós. Então, isso implica o que Jesus está dizendo aqui, que a alma inclui o coração e a mente. Pois Jesus disse que, embora o corpo possa perecer, a alma é resgatada, o que inclui certamente o coração, a mente, como partes da alma que é resgatado quando o corpo perece. Obrigado. Então, o que nós podemos dizer sobre os termos? Podemos resumir assim: coração enfatiza o centro da nossa vida emocional e volitiva. É lá que nascem as afeições, e é lá que nascem as nossas escolhas. É o nosso coração. E esse é o problema do homem. Por isso que Lutero escreveu um livro chamado A Escravidão da Vontade. Por quê? Porque o coração está escravizado. A escravidão não vem de fora. O homem, ele ama o pecado. Ele não é como, apesar de chamar de escravidão, a escravidão é da vontade. Você vê um escravo na história, ele é escravo contra a sua vontade. Ele quer ser livre, ele quer fugir, ele não quer ficar preso. Mas no caso da natureza do homem natural, é a vontade dele que é escravizada. Não há nenhuma corrente externa. Não há nada externo ao homem que obrigue o homem a pecar. Ele peca porque ele simplesmente ama o pecado. Jesus diz, a condenação, o homem está condenado porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Então, a alma é o centro da nossa vida emocional e volitiva, e ela não tem nada a ver com o nosso corpo. Você vê, mas hoje, quase todas as pessoas que dizem cristãs, elas explicam a vida emocional delas a partir do corpo. Porque elas, mesmo os cristãos, elas explicam sua vida emocional a partir do humanismo secular, do materialismo. A alma ressalta a nossa vida humana como
um todo. A Bíblia diz assim em Gênesis 2,7, o homem passou a ser alma vivente. Quando? Quando o corpo foi feito? Não, quando Deus soprou a vida no homem. O homem passou a ser alma vivente. Ou seja, ele recebeu algo que era muito mais do que o seu corpo. Então, o homem passou a ser alma vivente, embora distinta do corpo, isso está unido, e um dia será unido novamente. Agora, entendimento, isso é coração. Entendimento enfatiza a nossa capacidade de pensar, não é? E quando o termo força é acrescentado, amar o Senhor com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a força do teu entendimento, como em Marcos 12:30, ele ressalta a capacidade de fazer esforço vigoroso com o corpo e com a mente. Da mesma maneira que nós podemos fazer um esforço com o nosso corpo vigoroso, não é? Fazer força com os nossos músculos, nós podemos fazer força com a nossa mente, ou seja, nós podemos concentrar a nossa mente em um objeto, em algo em que a mente use toda a sua capacidade para apreender aquilo no qual ela está não só querendo entender, mas está querendo entender com toda a sua força. Então, entendidas essas duas coisas juntas, o ensino é que nós devemos valorizar Deus com tudo que nós somos. É assim que o amor a Deus está sendo definido. O que nós acabamos de cantar é Cristo te amo. Essa é a definição. Não há qualquer parte de nós que não deva ou não deve ser envolvida no valorizar Deus acima de todas as coisas. Então a repetição da palavra todo, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, implica não somente que cada faculdade deve ser engajada em valorizar Deus, em se deleitar em Deus, em ter prazer em Deus, mas também que ela deve fazer isso totalmente. Ou seja, que o coração deve estar totalmente engajado, que a mente deve estar totalmente engajada. O grau do nosso valorizar a Deus deve ser o mais elevado possível para um homem. E extensiva com toda a faculdade, ou seja, nós devemos amar Ele, valorizar Deus da maneira mais elevada. E cada faculdade deve ser exercida na sua extensão final. Então, com toda a faculdade e a intensividade também com toda a faculdade. Nós devemos valorizar a Deus acima de todas as coisas, com tudo que compõe o nosso ser interior. Então, a palavra entendimento, em Mateus 22:37, se refere àquele aspecto de nosso ser especialmente dedicado a pensar. E amar a Deus com todo o nosso entendimento significa engajar totalmente o nosso pensar para fazer tudo o que puder para despertar e expressar a plenitude do valorizar a Deus, do deleite em Deus acima de todas as coisas. É isso que a gente vê que Davi está fazendo. A mente dele, não só ele valorizava a Deus acima de todas as coisas, mas a mente dele estava totalmente engajada nisso. Então, quando ele vê uma corça morrendo de sede, ele diz: assim a minha alma valoriza a Deus. Olha como esse animal valoriza a água. O que agora distrai ele? Nada. Nós vemos, quando a gente olha esses vídeos na África, como os animais são vulneráveis por causa da água. Não é? As zebras, os antílopes, eles têm que beber, eles podem ficar escondidos dos leões, ficar em alguns lugares, mas os leões, os tigres, enfim, eles sabem que todo mundo tem que beber. E a despeito de correrem perigo de morrer, eles vão beber água. Porque há um suspiro em todos os animais pela água que é mais forte do que o medo
de enfrentar a possibilidade da morte, porque não beber água já é a morte. Portanto, vale a pena enfrentar o perigo de beber, mesmo sabendo que os leões, naquele lugar você está vulnerável. Davi, ao olhar para isso, ao olhar para como ele desejava Deus, a mente dele, você estava engajada em pensar, em valorizar Deus, em expressar essa plenitude de valorizar Deus acima de todas as coisas. Então, amar a Deus é valorizar a Deus. E a Bíblia nos dá indícios que são super importantes e também nos dá razões firmes. Então, como a Bíblia define amar a Deus, principalmente como valorizar a Deus. O amor a Deus é mais essencialmente uma experiência das afeições. E como eu disse, as pessoas começaram a diminuir o que é amar a Deus, coisa que elas não fazem nem pelo outro ser porque, na verdade, como o homem olha para si mesmo e não vê nenhum amor a Deus, ele inventa que amar a Deus é obedecê-lo, ou fazer o que ele quer, quando, na verdade, a Bíblia está o tempo todo dizendo que isso não é verdade. Que aquelas pessoas estão louvando a Ele, mas o coração delas está longe. Que se você der o seu corpo para queimar, mas não tiver amor, aquilo é inútil. Porque atos não são o que o amor é. Então o amor é essencialmente uma experiência de afeição, e não pensamento, e não comportamento. Então há pequenos indícios e razões firmes. Um dos indícios é que é de acordo com a ordem das palavras, quando Jesus fala aqui para nós, você vê que ele coloca o coração em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Afeições e a volição. Não é? O coração é o centro das afeições e das escolhas. Então, é o que ele coloca em primeiro lugar: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Isso sugere que a fonte mais profunda do amor a Deus é o coração. Ele está falando sobre coração, alma e entendimento, mas você vê que o centro disso é o coração, que se expressa através de atos da alma e da mente. A mente e a alma ficam sendo os veículos que expressam. Você vê que Davi, talvez melhor que ninguém, expressa com sua mente esse deleite profundo, grande, esses sentimentos dominadores, essas afeições de encanto pela beleza de Deus. Outro indício é que no relato de Lucas sobre o grande mandamento, a preposição que ele usa com a palavra coração é diferente da preposição que ele usa com a palavra entendimento, alma. Então é assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas aqui a preposição é ex no original. Depois de toda a tua alma, a preposição é em. E de toda a tua força e de todo o teu entendimento, a preposição também é em Lucas 10, 27. Só no amarás o Senhor teu Deus de todo o coração é que ele usa a preposição ex. Isso não aparece na versão em português, porque o que está aparecendo é a mesma preposição. Mas a preposição conecta o coração com a preposição ex, já que o coração é a fonte do nosso amor a Deus. É por isso que a preposição é usada, uma preposição diferente, a preposição ex. Enquanto que os outros usam a preposição em, usando para a alma, força e entendimento, falam que elas são instrumentos desse amor. Ou seja, os instrumentos que o amor do coração usa é a mente, força, entendimento. Isso mostra que, de fato, o amor
é primeiramente uma afeição do coração. Você vê, não é algo que está completamente fora do controle do homem criar em si mesmo. Outro indício é o fato de que Moisés prometeu, conforme Deuteronômio 36, que um dia, ou seja, que a única maneira dos homens terem essa relação verdadeira com Deus era Deus fazer algo em seus corações. E um dia o amor a Deus seria possível. Esse amor que é descrito aqui seria possível em uma nova maneira, porque Deus ia circuncidar o coração. Então diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para vocês amarem o Senhor. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Você vê que Jesus estava, em parte, mencionando isso. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Ou seja, o foco está na mudança que precisa ser realizada no coração, para que o amor verdadeiro a Deus possa existir. Depois esse amor se expressa de toda a sua alma, para que vivas. Essa promessa se cumpre em Cristo. Ou seja, é uma das coisas que Cristo comprou na cruz, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E o pecado, como eu disse, é o coração preferindo algo que não é Deus, se deleitando em algo que é oposto a Deus, dando peso, valor, deleite, ou seja, glória a algo que não é Deus. Então essa promessa se cumpriu em Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados e Ele muda o nosso coração para que você possa ver a Deus como fascinantemente belo, em que o teu coração produza, não é? Essas afeições, como está em Mateus 11, 27, João 17, 26. Então, esses são os indícios que nós podemos continuar, que vão sendo espalhados na Bíblia. E as razões, não é Deus fazendo algo para você ver Deus como fundamentalmente belo, a beleza fundamental, não é? Então, mudando o foco desses indícios para a razão e razões firmes, a expressão ressalta duas coisas em favor disso. Uma é que amar a Deus não é um simples ato de decisão. Você não pode tomar decisão nessa noite de amar a música clássica. O pastor deu uma palestra sobre música clássica. Música clássica é a música sendo usada no seu modo mais profundo, sofisticado, complexo, mas rico. Então eu vou decidir amar a música clássica. Não é assim que a gente ama as coisas. Você não pode decidir amar a música clássica ou qualquer tipo de música, e muito menos Deus. A música tem que se tornar cativante para você. Você vai ser um amante da música clássica quando ela cativar você, quando o seu coração se encher de deleite ao ouvir, quando for um prazer. E algo tem que mudar para você gostar de música clássica dentro de você. Não é algo que você simplesmente decide gostar. Você pode decidir ouvir, mas não gostar, não ter prazer, não ter deleite na música clássica. Essa mudança torna possível o despertamento de um senso fascinante da sua atratividade, ou seja, se alguma coisa muda dentro de mim, eu posso ficar fascinado pela música clássica e experimentar todos os deleites dela. Isso é verdade em relação a Deus, em deleite e atratividade. Você simplesmente não decide amá-lo. Algo tem que mudar dentro de você. Moisés usou a figura do quê? Eu vou circuncidar o coração de vocês, para que vocês me amem com todo o coração e com toda a sua força. Então algo muda dentro de você e o resultado é que ele se torna fundamentalmente belo. Deus se torna fundamentalmente belo.
E é esse, por exemplo, tudo quando a gente fala sobre santificação, não é sobre a lei, é sobre o poder, como disse um velho pregador de séculos atrás, é o poder expulsivo de um novo afeto. Nossos corações, eles nunca ficam no vácuo, eles estão sempre preenchidos por alguma coisa. Só pode expulsar o amor ao pecado um amor maior. O dever não expulsa um amor, não expulsa um deleite. Só um deleite maior expulsa outros, não é? Que estão muito abaixo. Então, sua glória, sua beleza cativam a nossa admiração e o nosso deleite, e Deus se torna o nosso tesouro supremo, então você o ama. A outra coisa que estou enfatizando com a expressão fascinantemente belo é que o amor a Deus não é, em essência, pensamentos ou comportamento, e sim, como nós vimos, afeição. Por isso, Jonathan Edwards escreveu uma obra enorme chamada Afeições Santas, que são o quê? Delícias, deleite, não são ideias, não são atos. Não é na verdade, eu ia dizer que não era difícil compreender toda a obra de Jonathan Edwards, mas é só você ler. Mas, na verdade, no caso dele, é difícil compreender mesmo lendo, mas não é impossível. Mas os afetos profundos de Jonathan Edwards não são possíveis de você aprender lendo o que ele escreveu. E o que motivou ele a amar a Deus com toda a sua mente, a ponto de ser difícil, porque ele explorou ao máximo a mente humana na descrição da beleza e do deleite de Deus. E por isso é tão difícil até compreender. Então Deus é o nosso prazer supremo, nós preferimos Ele acima de tudo, conhecê-lo, vê-lo, estar com Ele, ser como Ele, e é isso que nos leva à santificação. Então há razões firmes para crermos que o amor a Deus é mais essencialmente a experiência das afeições, e não meros pensamentos ou comportamento, não é? E a adoração verdadeira procede exatamente desse coração assim. Por isso Deus disse, eles me adoram, mas o coração deles está longe de mim. Não há adoração verdadeira. Em segundo lugar, então, Jesus diz aos fariseus, quando eles criticaram a liberdade dos discípulos de Jesus, em Marcos 7, 6 e 7, Jesus diz assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão, ou seja, de maneira inútil, eles me adoram. Em outras palavras, Jesus disse que as ações externas perfeitas dos fariseus, as declarações dos salmos de Davi, e o que eles cantavam, até mesmo qualquer ação, por mais que você ache ela piedosa, dirigida a Deus, não são a essência da adoração, não são a essência do amor. O que acontece no coração é que é essencial. Então as atitudes externas serão agradáveis a Deus quando elas fluírem de um coração que valoriza a Deus acima de tudo, que se delicia nele acima de todas as outras coisas. Ou seja, o oposto, o ódio, não é um pensamento, portanto, o amor não pode ser. A mente natural, ela odeia Deus, ela é inimiga de Deus. O oposto do ódio não pode ser o pensamento certo, porque a mente natural, você vê, ela não não é que ela não tem o pensamento certo, é que ela é inimiga de Deus. O homem tem afeições contra Deus, e o homem tem afeições pelo pecado. Isso que compõe as trevas que o homem está. O oposto disso não pode ser pensamentos certos, mas tem que ser exatamente o oposto. É porque o homem, em seu coração, não ama a Deus, que afeições opostas a Deus nascem no homem, que é todo tipo de pecado, como Jesus diz, vem do coração. Então, em terceiro lugar, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um
e amar o outro. Ou se devotará a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,24. Ou seja, o oposto de amar a Deus é odiar e desprezar Deus. O oposto de amar a Deus é uma afeição. O oposto de amar a Deus não é um pensamento errado, ou não é simplesmente um ato errado. O oposto de amar a Deus é uma afeição poderosa. É odiar, é desprezar. Portanto, qual é o oposto de um coração natural? É amar, é valorizar. Essas são palavras fortes e fortemente emocionais. Deus não está falando sobre o comportamento dos homens. O homem é inimigo de Deus. É isso que gera os comportamentos. O homem, ele não ama Deus. A sua mente é inimizade contra Deus. São pensamentos fortes de afeições. O oposto deve ser a mesma coisa. O homem natural, ele tem é descrito com essas fortes palavras emocionais. É assim que Deus descreve o homem natural, porque ele quer que a gente entenda a profundidade da escuridão do homem. São suas afeições que são contrárias a Deus. A sua mente pode compreender o Evangelho. Quando diz que é loucura, é porque nós não abraçamos aquilo que nós odiamos. Então, sugerem que o oposto positivo é também uma emoção forte. Quer dizer, qual é o oposto positivo dessa coisa negativa que é o homem natural? Ele odeia Deus, ele é inimigo de Deus. O oposto é que o homem regenerado ama Deus. O homem natural, ele é cativado, ele tem afeições, ele se delicia em pecar. E qual é o oposto disso? Esse homem se delicia em Deus, ele se deleita em Deus. Ele vai se esforçar para usar a sua mente, usar o seu entendimento e toda a sua força para maximizar esse prazer, como o homem lá usa a mente, o seu entendimento, para expressar e maximizar o pecado. E não vai ficar, ele vai lutar contra o quê? Cansaço. Aqui está falando sobre amar o dinheiro e amar a Deus. Você vai amar um ou outro, você vê, é uma questão de amor. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou odiar um e amar o outro. Você vê que são sentimentos opostos. Amar a Deus é uma forte emoção interior, não uma mera ação exterior. Mas alguém pode dizer que servir é a palavra-chave aqui em Mateus 6,24, implica que amor a Deus é servir a Deus, porque ele diz, você vai servir a um ou servir a outro, porque senão você vai odiar um, mas isso não é o que o texto diz. Ele diz que a razão, porque você não pode servir a dois senhores, é porque você vai amar um e odiar o outro. Sabe, o que está por trás do comportamento de servir são paixões. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque o que faz o homem servir ao dinheiro é uma paixão, é um amor, é um deleite. Portanto, ele é o oposto do deleite em Deus. Ou deleite em Deus, o amor a Deus, vai fazer lá. Você vê que o servir não é o que define o homem amar o dinheiro, mas é o amar o dinheiro que define o que o homem faz. O homem está disposto a estudar desde criança até a ser adulto, e trabalhar e acordar cedo por causa do dinheiro. E está disposto a outras coisas, né? O que está por trás do comportamento de servir são paixões, que produzem o quê? Afeições, produzem esperança, satisfações, sonhos. O que o dinheiro pode me dar? Se eu tivesse, o cara vê lá no jornal, né? Saiu a Mega Sena, 30 milhões. Aí o cara pensa, o que eu faria com isso? Minha vida ia ser tão boa, que tranquilidade, eu ia poder fazer isso. Está vendo? Ele está se deliciando, ele está pegando o dinheiro e botando assim, igual quando você bota a bala na boca e rola a bola para cá, para lá. Você está sentindo o gosto, você está se deleitando só de pensar, na possibilidade. Então, ódio versus amor, devoção versus desprezo. Jesus não iguala amar a Deus como servir a Deus. Amar a Deus é valorizá-lo de uma maneira como as pessoas valorizam o dinheiro. Sonham com o dinheiro.
acham que o dinheiro, se elas tiverem, e quando tiverem, vai dar a elas as satisfações que ela espera. Então, amar a Deus é valorizar a Deus amplamente, mas e por motivos diferentes, do que as pessoas amam o dinheiro, já que você vê, o homem que ama o dinheiro, na verdade, ele é só uma expressão do seu egocentrismo, ele está pensando só nele mesmo, não é o dinheiro pelo dinheiro, não é? Já quem ama Deus está amando a Deus pela beleza de Deus, pelo valor de Deus, pela glória de Deus. Então, amar a Deus é mais essencialmente valorizar a Deus, apreciá-lo, admirá-lo, desejá-lo, igual homens fazem com o dinheiro, sonhar, imaginar. Você vê, a mente entra em serviço, não é? Mas tudo por causa das afeições do coração. Então, amá-lo com todo o nosso entendimento significa que nosso pensar é totalmente engajado em fazer o que puder, como o homem vai usar sua mente não só para ganhar dinheiro, mas como para sonhar, para pensar, para manter o foco. Então, usar a mente e pensar totalmente engajado em fazer o que puder para despertar e expressar essa plenitude de valorizar a Deus acima de todas as coisas. Então, essa maneira de ver o amor a Deus é confirmada pela maneira como Deus é amado, por exemplo, nos Salmos. Então, visto que Jesus via a si mesmo como o alvo, o foco e o cumprimento de cada um dos Salmos e de tudo no Velho Testamento, como está em Mateus 5,17, Lucas 24, 27, João 5, 39, nós devíamos esperar que ele exigisse um amor que ampliasse e satisfizesse o que os salmistas experimentavam, como eu disse que Davi fez. No Salmo a gente lê sobre o amor a Deus que é totalmente exclusivo, é só dele. Por exemplo, no Salmo 73, 25, diz assim: quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. E no Salmo 16, 2, diz, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O que essa exclusividade pode? Você diz assim, eu não amo nada a não ser a ti, Deus, ou eu não possuo nenhum outro bem. O que essa exclusividade pode significar? Uma vez que os salmistas também falaram sobre amar o filho, sobre amar a mãe, ou seja, sobre amar as pessoas. Como é que ele pode afirmar, eu não tenho nenhum outro amor? Tu é o meu único desejo na terra. Nós temos uma sugestão direta a respeito disso no Salmo 43, 4, no qual o salmista diz assim: irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Essa última expressão, que foi traduzida aqui por minha grande alegria, é literalmente a alegria do meu regozijo, ou o gozo da minha exaltação. Eu irei ao altar de Deus, que é a alegria do meu regozijo. É isso que deve estar dizendo. Ou eu irei ao altar de Deus, que é o gozo da minha exaltação. Isso mostra a Deus como a felicidade de todas as nossas felicidades. É por isso que o Salmo pode dizer assim: só a ti eu amo. Aí, como é que só a ti amo se ele também amava o filho? O que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Eu ia ao altar de Deus, do Deus que é a alegria do meu regozijo, do Deus que é o gozo da minha exaltação. Mostra a Deus como a felicidade de todas as nossas felicidades. Ou seja, eu só amo algo porque amo a ti, como um eco do amor a ti, como uma maneira de valorizar quem tu és. Ou seja, por baixo de todas as minhas alegrias está a alegria em ti. Não há nenhum amor que eu tenha que não seja a ti, e todos os outros amores são só a expressão do teu valor em como eu uso aquilo que tu me dás. Em outras palavras, em todo o meu regozijo, quando
quanto a todas as coisas boas que Deus fez, Ele é o âmago do meu regozijo, Ele é a alegria da minha felicidade. Quando eu sinto alegria na minha saúde, a alegria dessa alegria é poder servir a Deus com a minha saúde. Você vê, mas o âmago do meu regozijo, a alegria da minha felicidade é Deus. Por isso que quando a saúde vai, eu continuo com alegria. Porque a alegria não era, eu não amo nada, ou não tenho felicidade, alegria em nada, que não seja uma alegria em Deus. Então, em todo o meu regozijo, em todas as coisas, há um regozijo central em Deus. Na família, no ar, na natureza, nos amigos, nos irmãos, toda felicidade que não tem Deus como a sua alegria central é superficial. E por fim, vai explodir como uma bolha. Se a tua alegria final na sua esposa não é em Deus, então óbvio que vai explodir como uma bolha. Ela não é a sua alegria de forma nenhuma, porque a sua alegria está na areia, não tem uma rocha por baixo dela. E isso foi o que levou Agostinho, que melhor escreveu a respeito disso, pensando, uma das expressões famosas de Agostinho, diz assim: aquele que ama qualquer coisa juntamente contigo, e a ama não por amor a ti, ama muito pouco a ti. Ou seja, se alguém ama alguma coisa junto contigo, e não ama isso só por causa do amor a ti, então te ama muito pouco. Se alguém te ama e ama a sua esposa, junto com amar a ti, ou seu esposo, e não ama a sua esposa porque ama a ti, então te ama muito pouco. Porque quem te ama não te ama junto com nada. Quem te ama sozinho. Só a ti eu amo. Mas tu é a alegria da minha felicidade. Não é? Então, eu não amo minha esposa junto contigo, eu amo ela por causa de ti. Por causa do meu amor a ti. Então, Agostinho diz isso: aquele que ama qualquer coisa juntamente contigo, falando para Deus, e a ama não por amor a ti, ama muito pouco a ti. Ou seja, eu só posso amar qualquer coisa por amar a Deus, e não junto com Deus. Portanto, essas coisas são um reflexo do amor a Deus, e eu uso elas para expressar o verdadeiro único amor, que é Deus. Ou seja, o que você realmente quer? A maior parte das pessoas que estão na igreja nos nossos dias nunca experimentaram essas mudanças que a Bíblia deixa claro a respeito do que é amar a Deus. Elas amavam coisas antes e elas continuam amando as mesmas coisas. Elas amam saúde, elas amam casamento, e elas descobriram que, em vez de usar a sua suposta autossuficiência para suprir isso, Deus podia ser um bom veículo para essas coisas. Então ele passa a amar e querer obedecer a Deus para que Deus dê a ela um casamento, ou então salve o seu casamento, ou mantenha o seu casamento, ou lhe dê. Ele já amava o dinheiro, então agora ele supostamente vem a Deus e quer servir a Deus, porque Deus pode ser um caminho para ele ter uma vida bem sucedida. Essa pessoa não é regenerada, não é? E tristemente grande parte das pessoas se achegam a Deus exatamente por causa disso. Essa pessoa seria um cristão de forma nenhuma. Não houve nada sobrenatural. Ela ama o que ela amava. Ela pode até ter acrescentado Deus. Mas é isso que Agostinho disse: quem ama alguma coisa junto contigo e não ama as coisas, qualquer coisa por causa de ti, te ama muito pouco. Então, na verdade, para essas pessoas, todos os pensamentos, desejos e afeições são os mesmos. Ele só mudou o garçom que vai trazer para ela o que ela ama, ou a pessoa que vai ser o veículo, mas a refeição é a mesma.
Não é isso que o novo nascimento é. O novo nascimento é uma questão de coração, afeições, e vai atingir o quê? Entendimento, força, alma. E isso é importante, porque a gente precisa investigar e cavar isso, fazer essas perguntas ao nosso coração. Qual é o fundo da minha alegria e do meu amor? Como quando a gente viu os salmistas dizer: eu iria ao altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria, ou seja, que é a alegria do meu regozijo, que é o gozo da minha exultação. E mostra que a Deus é a felicidade de todas as suas felicidades. Aquelas coisas são só amadas e boas por causa de Deus, e não junto com Deus. E essa é a única diferença. É melhor nós percebermos essa realidade e pensarmos no presente sobre sermos joio ou trigo, do que simplesmente nos enganarmos. O novo nascimento é o despertar de toda uma nova gama de prazeres, a saber, Cristo em sua glória, em sua comunhão, e se todos os seus desejos permanecem os mesmos, e você está apenas usando Jesus para obtê-los, ou amando Ele junto com Jesus, você não nasceu de novo. Você vê que nós lemos o apóstolo Paulo dizendo: eu tenho por perda todas as coisas por causa de Cristo. Você vê, ele não ama as coisas junto com Cristo. Você vai ver Paulo, ele amava as pessoas, ele amava a vida, ele queria estar livre, mas ele não amava essas coisas junto com Cristo. Tudo isso ele tinha como perda por causa do amor de Cristo. Então, se essa não é verdade sobre você não nasceu de novo, não há nada novo em você, porque a raiz não mudou, e eu estou preocupado com pessoas assim, porque há milhões deles que se dizem cristãos. O que torna uma pessoa nova, o que torna nascida de novo, é que ela se delicie em Deus, e não se delicie em nada junto com Deus, mas agora só ama as coisas por causa do seu amor a Deus, e não ama as coisas junto com Deus. Ele se deleita em Deus, e Deus não é um meio para nada. Assim, finalmente, o resumo do que fiz no início, uma coisa precisa ser esclarecida. A gente falou que a maneira como o pensar se relaciona com amar a Deus é para despertar e expressar o amor. Então, o fogo do amor a Deus precisa de combustível. E o combustível do fogo do amor a Deus entra através das nossas mentes. Aquilo que nós amamos, nós queremos conhecer. Nós queremos expor às nossas mentes aquilo que nós amamos. E o fogo do amor a Deus impele os motores do pensamento. Ou seja, quando você ama a Deus, os motores da sua mente começam a pensar em Deus. Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, usando uma metáfora disso, não é? E você vê que quanto mais os motores, o amor inflamado faz os motores do pensamento funcionarem. E o que acontece é que os motores do pensamento, pensando mais em Deus, aumentam o amor. Você vê que é uma coisa cíclica. E esse amor aumentado faz o homem pensar mais em Deus, que faz ele amar mais Deus, que faz ele pensar mais em Deus. Você vê como isso vai crescendo? O pensamento precisa de fogo, e esse fogo gera mais pensamento. E atos. Eu amo a Deus porque eu conheço, e eu quero conhecê-lo mais porque eu amo. E quanto mais eu amo a Deus, mais eu conheço Deus. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu amo. Isso se alimenta. Então, Thomas Goodwin, que é um puritano famoso, morreu em 1779, e ele expressou assim esse maravilhoso benefício mútuo de pensar sério e das afeições espirituais. De fato, pensamentos e afeições são sibi mutuo causae, ele diz assim, em latim. Ou seja, as causas mútuas um do outro.
Então o Salmo 39:3 expressa isso bem quando diz assim: enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Ou em outra versão, meu coração ardia no meu peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Ou seja, o amor ardia em meu peito. Aí eu meditava sobre Deus, que é o que esse amor fazia. E aí o fogo aumentava. E aí o meu coração ardia mais no meu peito, enquanto eu meditava e o fogo aumentava. Ou seja, é uma coisa que se retroalimenta, de modo que os pensamentos são os foles que aquecem e inflamam as afeições no coração. E se essas são inflamadas, elas fazem os nossos pensamentos ferverem. Talvez a ponto de alguém falar aquilo que foi dito a Paulo: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Portanto, o homem que nasceu de novo, tendo afeições novas e fortes, pode pensar em Deus com maior prazer, cada dia mais. Não é? E é por isso que você vê que essas coisas são retroalimentadas, porque a Bíblia diz assim: tudo que for puro, amável, de boa forma, se houver louvor, se houver tudo, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Ele não está falando sobre coisas gerais que um homem sem Deus, ele está falando do Evangelho, todas as coisas boas, puras, amáveis, de boa fama, enfim. E ele diz o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a mente de vocês e o coração de vocês. É isso, conhecer a Deus é a fonte do amor a Deus. E a principal razão por que pensar e amar são conectados é que não podemos amar a Deus sem conhecê-lo. E quanto mais nós conhecemos a Deus, nós mais amamos e mais desejamos conhecer Deus. E quanto mais conhecemos Deus, mais amamos e mais desejamos conhecer. Essa é a maneira de conhecermos a Deus, e é a maneira de conhecermos é usarmos nossa mente capacitada pelo Espírito Santo, não é? Então, portanto, o amor a Deus com todo o nosso entendimento significa engajar todos os nossos poderes de pensamento para conhecer a Deus tão plenamente quanto é possível a um homem, a fim de valorizar Deus por tudo aquilo que Deus é digno em sua beleza infinita. Deus não é honrado por qualquer outra definição de amor. E nós, como eu disse no início, gostamos de fazer definições muito baixas para se enquadrarem, às vezes, na evidência de que essas realidades não são realidades para nós. Na verdade, isso não existe. Se não conhecemos nada sobre Deus, não há nada em nossa mente que possa despertar o amor. Se o amor não procede de conhecer a Deus, você não pode chamar isso de amor. E o amor não pode estar crescendo a menos que esse conhecimento esteja crescendo e alimentando o amor que alimenta o desejo de conhecer Deus. Pode haver alguma atração vaga em nosso coração, alguma, entre aspas, gratidão, porque Deus, eu supostamente acho que Deus fez alguma coisa que eu queria, mas se não surge de um conhecimento verdadeiro a Deus, que produz essas afeições, que produz mais desejo de conhecê-lo, que produz mais afeições, isso não é amor a Deus. E se Jesus não é adorado, Deus não é adorado. Jesus é a mais completa revelação de Deus. Ele diz assim em João 14:9, quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Ou seja, é só por isso que a Bíblia sempre fala sobre conhecer Deus na face de Cristo. Por isso Jesus disse, sei que não tendes em vós amor a Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. João 5:42. Ou seja, quando Paulo diz a sublimidade do conhecimento de Cristo pelo qual perdi todas as coisas, essa é a essência do amor. Porque é só em Cristo que você conhece o que Deus é. Então os adversários de Jesus não tinham amor de Deus neles, apesar de eles passarem a vida lendo a Bíblia, orando e fazendo essas coisas. E ele diz, quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou, Lucas 10:16. Se eles amassem a Deus, eles amariam Jesus. E a única evidência de amar a Deus é essa paixão desmedida pela beleza infinita de Cristo, cativando o coração. E, portanto, a principal razão por que Jesus disse que devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento é que a mente é a faculdade que nós usamos para pensar sobre Jesus.
nós contemplamos Jesus indo para a sua palavra, engajando nossas mentes em conhecê-lo, e o Espírito Santo incendiando isso em nossos corações e afeições. Se nós não usássemos nossa mente para conhecer e pensar sobre a mais plena revelação de Deus, que é o seu Filho, a perfeita revelação, que é a obra do seu Filho, que são todas essas doutrinas que expressam tudo que Ele fez, nós não conhecemos Deus. E se não conhecemos Deus, se nós não conhecêssemos Deus, não o amaríamos. Mas se nós o conhecemos assim e o amamos, isso vai demandar mais conhecimento. Portanto, Deus nos deu mente para que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, conhecer a verdade, a beleza e o valor de Deus, tão somente em Cristo. Valorizar Ele acima de todas as coisas e gastar nossa vida expressando isso em atos de amor, de todas as maneiras que a mente pode conseguir pensar, de como expressar depois de meditar nele. Ou, como disse no começo, amar a Deus com todo o entendimento significa que nosso pensar é totalmente engajado em fazer o que puder, tudo o que puder, para despertar, expressar essa plenitude de valorizar Deus acima de tudo. No entanto, tudo o que disse aqui é inútil se não houver verdadeiro conhecimento de Deus. Portanto, nada mais perigoso do que nós acharmos que o não conhecimento das verdades bíblicas podem coexistir com o verdadeiro amor a Deus. E nós vivemos numa era de relativismo, em que nós achamos e gostamos de que cada um de nós pode ter as suas próprias definições, seus próprios conceitos. É por isso que nós achamos aquelas pessoas, aquele ali, aquele lá, cada um tem um pensamento a respeito do que é amar a Deus, ou a respeito do que é servir a Jesus, e tudo isso é válido, porque cada um de nós está pensando de verdade que aquilo é o melhor. O relativismo destrói todas as bases do verdadeiro amor a Deus. Então Paulo, ele expressa isso profundamente. Ele diz assim: o meu desejo é conhecê-lo. Filipenses 3:10. Cristo tinha aparecido a Paulo, ele foi revelado nele e era constantemente pregado por ele, e Jesus era o objeto da sua confiança, o assunto do seu ministério, a alegria do seu coração, e ele diz o quê? O meu desejo é conhecê-lo. Você acha isso incrível, porque ninguém conheceu mais Deus do que Paulo no mundo. Mas quando ele vai falar sobre o seu grande desejo, ele diz que o desejo dele é conhecer Cristo, porque o amar faz nós conhecermos mais, e conhecer mais faz nós amarmos mais. Então Paulo desejava conhecer a glória da sua pessoa, as riquezas da sua graça, a magnificência do seu trabalho, a excelência das suas naturezas, homem e Deus, a majestade do seu reino. E isso envolvia o quê? Envolvia todo o intelecto gigantesco de Paulo, pensar sobre essas coisas. Tudo em Cristo, Paulo estava interessado. A criação era boa só por causa de Cristo. Ele não amava nada, ele só amava Cristo. E amava a criação por causa de Cristo, não junto com Cristo. Então, a graça era infinitamente melhor, e Cristo foi o melhor do que tudo. Ele nunca ficou cansado de pensar em Cristo. Ele não pensou, eu já sei muito. Ele nunca ficou cansado de falar de Cristo, de aprender de Cristo. Ele continuou o seu trabalho, ele seguiu o seu caminho com desejo constante em seu coração, que eu possa conhecê-lo. É assim conosco. Nós vamos cantar e encerrar. Você se simpatiza e pode dizer o mesmo que Paulo nesse desejo profundo. É o seu desejo diário, conhecer Cristo. Teu desejo ardente, objetivo constante, saber mais de Cristo por toda a eternidade. Nós estaremos aprendendo de Cristo. Ele é a lição que é colocada diante da igreja no tempo, e é a lição que vai ser colocada diante de nós na eternidade. E só assim nós sabemos que realmente recebemos um coração que foi dado a nós soberanamente, porque foi comprado com o sangue de Cristo, porque foi predestinado pelo Pai em amor, para que o Espírito Santo operasse isso, para que nós fôssemos como seu Filho. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei.
descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.